E hoje a gente vai trabalhar com dados de GPS. Então tem um smartwatch aqui que coleta alguns dados, basicamente de treino. Eu exportei esses dados num formato específico, analisei esses dados aqui. E como um extra também, além de utilizar nesse vídeo o Streamlit para a gente desenhar mapa, desenhar um pouco, mensurar a nossa própria performance, eu vou dizer assim, numa corrida que eu fiz aqui, estou sendo um pouco otimista. E depois também a gente utilizar inteligência artificial. Nesse caso, a gente vai usar o GPT-4, recebendo esses dados e pedindo para ele ali um pouquinho de uma análise, né? Quase como se ele fosse um nosso personal trainer ali. Já fica o disclaimer aqui, né? Existem algumas ressalvas nisso que eu vou fazer, eu vou falar um pouquinho durante o vídeo, mas eu acho que isso vai demonstra um dos possíveis usos, eu vou dizer assim também, desse tipo de tecnologia, que é a gente montar uma aplicação e já meio que pensar nela em como a gente pode fazer o melhor uso de tecnologias como, o GPT ou qualquer tecnologia de LLM nesse caso aqui, para gerar ali um texto, um retorno, seja para o usuário final ou seja para o nosso próprio projeto. Então pessoal, voltando aqui em cima, eu vou fazer agora um resumão de tudo o que a gente vai utilizar aqui de tecnologia e alguns conceitos que são importantes. Então, primeira coisa, a gente vai trabalhar, como vocês podem ver aqui na tela, com dados de GPS. Então, GPS, a gente vai ter ali basicamente um arquivo XML com latitude, longitude, e ele pode ter algumas informações extras ali dentro também. Que no nosso cenário a gente vai falar de elevação e também da batida, né? No nosso batimento cardíaco. Para isso, pessoal, como sempre, todos os conteúdos que a gente mostra aqui e os códigos vocês podem encontrar no nosso Discord. Então, já deixa o likezinho aí no vídeo para não esquecer, se inscreve no canal e entra no nosso Discord, que lá dentro a gente tem esses códigos aqui para vocês poderem baixar e executar na máquina de vocês, adaptar e trabalhar, beleza? Então, vou fazer o seguinte aqui. Abri o VS Code e estou aqui dentro do projeto, que vocês vão encontrar, como eu falei, lá dentro do nosso Discord, num arquivinho zip, tá? Para facilitar. O que que acontece? Como eu falei, a gente vai trabalhar com arquivos de dados, de GPS. O meio com que o meu relógio exporta esses dados é através de um formato que é GPX, que é basicamente ali o GPS, exportable, acho que é alguma coisa assim. Que é um padrão em XML, como vocês podem ver aqui na tela, que exporta as informações, tá, de GPS. Então, como eu comentei anteriormente, olha só o que que a gente tem aqui: latitude, longitude. Então eu estou pegando aqui um ponto desse que ele registra, e se eu olhar até aqui, ó, no time, né, que é o tempo, eu posso ver que esse aqui tá 12:13 e 37 segundos, 41 segundos, 45 segundos, 32 ali em cima. Então ele tem basicamente aí a cada 4 segundos um registro, do meu treino ali realizado. Além dessas informações mais básicas, né, ele tem a elevação aqui dentro, e na parte de extensões ele tem aqui o nosso heart rate, né, a batida do nosso coração, nossa frequência cardíaca. Então esse é o arquivo GPX. Para quem tiver algum relógio com essa função, provavelmente vai ter uma função lá dentro de exportar, e aí muito provavelmente ele vai exportar nesse padrão. Esse padrão também é utilizado para arquivos não, né, para GPS e para outros tipos de ferramenta também, então ele é bem comum. Então, nosso dado inicial aqui vão ser 2 dias, de corrida, eu vou dizer assim ali, que eu fiz, para poder comparar uma com a outra, beleza? Dito isso, como a gente vai trabalhar ali com XML, pessoal, primeiro arquivinho aqui para a gente dar uma olhada. Criei um parser aqui, né, que na verdade nada mais é do que, eu vou ler aquele arquivo. Então, eu criei uma função, que ela vai basicamente, receber o caminho desse arquivo, e vai fazer a leitura, e depois eu vou converter isso aqui para um XML, tá. E depois eu acabo transformando num dicionário mais lá para frente. Ali dentro, a gente vai acessar esses níveis, eu vou dizer assim, ali dentro, né, então essas chaves GPX, depois, track segment, né, que é um segmento ali da pista, e por último a gente vai ter,
cada bloquinho, né? Lembrando que, nesse caso, cada bloco representa um intervalo ali de 4 em 4 segundos, registrados e analisados. Aqui, não tem muito segredo, eu vou basicamente criar, no final das contas, tá? Um data frame para facilitar o nosso trabalho ali, então eu vou utilizar o Pandas também, e para cada uma daquelas informaçõezinhas eu vou buscar o tempo, latitude, longitude, elevação e a batida, né? Heart rate. Depois eu dou um append aqui inicialmente nessa lista aqui que está vazia. Por último, eu crio aqui um data frame. E nesse caso aqui, pessoal, eu quis só filtrar um determinado ponto no mapa, tá? Que é compreendido, no caso, por essas duas elevações, para meio que padronizar ali, porque durante os dias eu acabei iniciando o treino em locais diferentes, e acabava na comparação ali não fazendo muito sentido. Então eu fiz um filtro pelo ponto de partida da pista onde eu treinava, para ficar mais condizente, tá? Essa última linha aqui, totalmente opcional, talvez ela nem faça sentido no cenário de vocês. Então, o nosso arquivinho aqui é o nosso parser, né? Basicamente eu vou ler esse XML, vou extrair as informações e vou criar um data frame do Pandas com esses dados para a gente poder analisar. Feito isso, pessoal, a gente também vai precisar criar alguns gráficos ali dentro. A gente vai usar basicamente dois elementos do Streamlit, dois componentes ali dentro. Um gráfico, que é um mapa, que ele já é basicamente pronto e entregue pelo Streamlit, a gente já vai ver na sequência. E o outro é um gráfico de linha. Então, esse outro arquivo aqui, né, que é o Graphs, eu só separei o gráfico de linha aqui para não ficar lá na nossa função principal, muito conteúdo. Basicamente, eu vou receber o data frame, vou criar o gráfico, nesse caso é com a biblioteca Altair, e depois a gente retorna esse gráfico para exibir na interface gráfica lá dentro. Então, se a gente precisar alterar alguma coisa no gráfico que a gente vai visualizar, no gráfico de linha, é aqui, nesse arquivinho que a gente vai trabalhar. E, como eu comentei com vocês também, a gente tem um LLM, né? Então a gente vai trabalhar ali com o ChatGPT. Nesse caso aqui, eu estou usando a API da OpenAI e é o GPT-4o, né? O For All. E temperatura zero aqui para ele ser sempre consistente, vou dizer assim, nas respostas. Eu vou ter aqui o nosso prompt. Depois eu volto aqui, só para mostrar que a gente separou isso em arquivinhos, tá? E o principal arquivo aqui do projeto, que a gente vai trabalhar com Streamlit, é o arquivo main.py. Aqui é o nosso ponto onde a gente vai montar a nossa aplicação gráfica, eu vou dizer assim, a nossa interface gráfica lá, o nosso web app com Streamlit. Então, basicamente isso. Eu também vou gerar um arquivinho aqui ao final do vídeo do requirements.txt, que é aquele arquivo do Python que a gente utiliza para instalar as extensões. Então vocês vão ter a lista basicamente toda ali dentro de extensões também, para fazer a instalação e poder replicar esse projeto no caso de vocês. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora linha a linha aqui e ver o que cada parte dessa aplicação faz. Lembrando, a gente já tem um vídeo aqui sobre Streamlit no canal, que eu abordo o básico, instalação da biblioteca, a gente faz o nosso Streamlit Run no nome do arquivo, e fala um pouquinho da estrutura, tá? Então, se você não viu nada de Streamlit, volta ali, pesquisa no nosso canal Streamlit, que vocês vão ter lá o ABC, o Hello World do Streamlit. Aqui eu já vou partir do pressuposto que vocês sabem o que é e sabem o básico de utilização. Então, bora lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou importar o temp file para criar um arquivo temporário, que é onde eu vou receber o meu arquivo de GPS e salvar ele localmente. Eu vou importar o Streamlit como ST. Então, toda vez que a gente lê ST, eu me refiro a Streamlit. Toda vez que eu ler PD, eu me refiro ao Pandas. Lá do nosso arquivinho, do parser, né, do GPX, lá do GPX, eu vou importar a função ler, basicamente esse arquivo. E da de gráficos, eu vou importar o gráfico de linha e lá do nosso LLM, o nosso workout analysis aqui, né? A nossa análise do nosso treino. E eu vou voltar com isso aqui com mais atenção na frente para a gente falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado quando utiliza ferramentas de LLM e a gente entender no que elas são boas e no que não é o forte delas, ok? Então bora lá, uma configuração aqui para ter esse layout wide,
Então, o que que acontece? Quando eu venho aqui para a aplicação do Streamlit, pessoal, aqui em cima, ó, 3 pontinhos, configurações. Eu tenho esse modo padrão dele, onde ele vai deixar aqui as bordas laterais no espaço, tá? Então, essa configuração basicamente seta que o layout por padrão que eu quero da minha aplicação é o modo wide. Então, ele vai usar o espaço máximo ali que eu vou ter disponível na tela para renderizar ali o que for necessário. Então, vamos voltar para cá. Dá um título aqui basicamente para minha sidebar. Como vocês podem ver aqui na lateral esquerda, a gente tem uma sidebar e essa sidebar recebe 2 arquivos. Então, vou deletar aqui o arquivo de baixo. Eu vou deletar também o arquivinho de cima aqui, ó. Então, vamos supor que a aplicação tá limpa aqui, né? Eu acabei de iniciar ela, não tem nenhum arquivo em anexo. Como vocês podem ver, aqui eu optei por separar os 2 arquivos, mas você também pode ter simplesmente um botão e acrescentar os 2 ali dentro e fazer uma lógica para saber quando tem um, quando tem 2 e tratar diferente o código de vocês. Para facilitar aqui, eu criei basicamente 2 botões onde eu vou subir o meu arquivo 1 e com esse arquivo 1 eu já vou ter a visualização aqui do meu treino com as minhas principais informações. E quando eu clico aqui em arquivo 2, eu vou ter a outra parte, que é a comparação de um treino com com o outro, e também o uso da LLM por trás. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou fechar esse arquivo 2. Se eu clicar aqui, ó, no comparativo, basicamente, vocês vão ver que ele está vazio. Eu vou trabalhar assim por enquanto, mostrando como que a gente monta essa tela aqui. Depois a gente volta e sobe o arquivo 2 e fala de LLM. Então, Streamlit, né? Como que eu monto esse tipo de gráfico aqui que a gente está vendo? Ó, que ele é basicamente um mapa e conforme, pessoal, a gente dá o zoom out, né? Como a gente se afasta do mapa, ele tende a aparecer ali uma linha e conforme a gente se aproxima, ele mostra ali agora sim, vou até aproximar um pouquinho mais, os pontos, tá? Que foram registrados. Então, só, né, caso vocês perguntem às vezes, mas aqui está um gráfico, aqui está uma reta, na verdade tem relação com o zoom, com o tamanho do ponto que a gente vai plotar ali. Para fazer esse gráfico aqui, pessoal, é extremamente simples. Vou passar aqui com vocês a lógica e vocês vão ver como que o Streamlit realmente tem algumas extensões e ferramentas que agilizam muito o nosso desenvolvimento. Então, dando sequência, sidebar, eu coloquei um header aqui chamando de arquivos, está aqui do lado. E usei o componente File Uploader. Então, arquivo 1, arquivo 2, como a gente já viu lá na frente. E esses arquivos vão ser armazenados, eu vou dizer assim, eles vão ser referenciados por essas duas variáveis aqui, ó. Arquivo 1, arquivo 2, basicamente, né? Uploaded File 1 e Uploaded File 2. Beleza. Caso, pessoal, eu tenha um anexo, é basicamente o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, se não tiver nada carregado ali naquele meu local, eu não realizo o que está dentro do if. Caso eu tenha um arquivo já anexado na nossa aplicação, ele entende que essa variável vai ser diferente de none, né? Então ela vai ter ali um valor atribuído e ele vai executar o que está dentro desse bloquinho if, tá? Essa lógica aqui, o que que eu estou fazendo? Eu testei algumas bibliotecas, para ser bem sincero, que trabalham com a leitura já de arquivos GPX, com o Python. Eu encontrei algumas limitações, porque para o uso das extensões, onde eu vou ter o meu dado lá da minha frequência cardíaca, precisava fazer muitas configurações, alguns tinham suporte, alguns não tinham, então eu resolvi não utilizar nenhuma biblioteca, simplesmente fazer a leitura do XML e depois converter isso para a gente trabalhar dentro do Python, tá? Então o que eu estou fazendo aqui eu vou pegar basicamente aquele meu arquivo, né, aquele arquivo GPX, e vou salvar ele temporariamente para depois fazer a leitura desse arquivo, tá? É basicamente o que está fazendo aqui. E esse meu temp file path é porque realmente é o caminho do meu arquivo temporário, tá? Isso só vai existir enquanto esse arquivo estiver anexado ali e a gente estiver executando, na verdade, essa aplicação. E aqui a gente faz a leitura dele, ok? Então, df1 é o nosso data frame 1, basicamente, o nosso primeiro treino.
E aqui eu chamo aquela função que a gente já viu lá atrás, para fazer a leitura. Então ele vai pegar aquele arquivo que eu salvei temporariamente no local, vai fazer a leitura, vai converter e vai retornar para a gente um data frame. Aqui, eu optei por colocar aqui mesmo dentro do código, mas a gente poderia muito bem mover isso lá para a função do parser. O que que eu faço? Eu crio um row number aqui, né? Então quem trabalha com SQL lá provavelmente já usou essa window function. Eu basicamente vou criar uma linha para cada registro que eu tenho, para depois poder comparar os treinos e fazer uma análise ali comparativa legal. Nesse caso aqui eu estou setando que é o exercício 1, basicamente, e aqui eu só estou atribuindo o tipo correto na leitura lá, que ele não fez as conversões corretamente. Então aqui estou setando, né, a nossa frequência cardíaca como tipo int. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou fazendo como tipo int, até deixa eu abrir novamente aqui o nosso arquivo GPX, porque justamente a precisão que eu tenho aqui não faz sentido usar outro tipo, tá? Então, caso a gente trabalhe ali com algum tipo de dispositivo que dê uma precisão maior, faça sentido a gente trabalhar com outro tipo de dado. Mas, nesse contexto, o int vai casar muito bem. E aí, pessoal, o Streamlit, ele tem recursos de tabs, né? De abas, basicamente. Então, o que que é esse tab 1 aqui, ó? Aqui em cima na linha 12, como vocês podem ver, eu estou criando duas abas, basicamente. Uma aba ali onde vai ter o nosso treino 1 e o comparativo entre o treino 1 e o treino 2. Voltando lá para a aplicação, são essas duas abinhas aqui em cima, ó. Então, o meu GPX1 aqui que eu chamei, que é o meu treino 1, e o comparativo entre os dois. Nesse caso, o comparativo está vazio, porque eu não tenho nenhum arquivo anexado aqui no 2. E como eu posso ver aqui embaixo, ó, aquela aba ali, né, só vai ter conteúdo caso eu tenha arquivos, tá? Tanto no arquivo 1 quanto no arquivo 2. Então, na aba número 1, e é por isso que eu uso aqui o if tab 1, e a gente dá um tab, né, lembrando dentro do Python, eu vou criar ali basicamente um nomezinho, né, chamado dataframe1, que a gente pode visualizar aqui, ó, que é o subheader, né, header que eu estou utilizando aqui. Olha agora que legal. A gente está usando uma função chamada st.map. Eu estou passando o meu dataframe, estou dizendo que latitude será representada pela coluna lat e longitude pela long, tá? E o size ali depois eu mostro para vocês o que que é. É literalmente isso que a gente tem que configurar no Streamlit para a gente ter esse gráfico aqui, ó. Esse mapa, na verdade, né? Então, se eu der um zoom out aqui, vocês vão ver Criciúma, cidade aqui no sul de Santa Catarina. E tem um parque municipal ali, onde a galera vai para correr. E, literalmente, tudo isso eu só gerei com essa linhazinha chamada não, né? Esse método aqui que a gente utiliza, que é o st.map, ok? O que que eu vou fazer? Vamos vir para cá, bora pro Streamlit Map. Vamos lá para a documentação, só para vocês verem realmente como que é simples a gente utilizar isso aqui, tá? Então ele tem sempre alguns exemplos aqui embaixo, pessoal, que vocês podem utilizar com os dados ali, até para vocês praticar. Pô, como que eu faço tal coisa dentro do Streamlit? Como que eu faço tal tipo de gráfico? Ele vai ter alguns componentes que são padrões e que o Streamlit já tenta te entregar de maneira simples. Mas nem todos os gráficos que a gente vai precisar fazer esse método aqui, ó. Deixa eu até buscar aqui uma ferramenta para ajudar a gente. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Que não carregou, mas tudo certo. Aqui, ó. Tá vendo essa abinha aqui, ó? Simple. Simples. Então aqui estão os gráficos simples que ele fornece, que ele chama assim. Então é área, bar, line e o scatter aqui, né? Que é o de... Deixa eu até descer aqui embaixo, de dispersão. Cadê o exemplinho dele? Aqui, ó. Voltando para o map, a gente sempre pode ver a função, o que que ela espera, tá? Então, dentro de data aqui, o que que a gente pode passar, tá?
um Pandas data frame, tabelas do PyArrow, por exemplo, PySpark, então também aceita, Snowflake, dicionário aqui também, deixa eu ver mais o que, Snowpark Table, basicamente isso. Então, é sempre útil a gente saber como utilizar ali a documentação, dar uma lida, e aqui a gente tem os meus dados como primeiro argumento, depois eu tenho ali latitude, longitude, e outros parâmetros como cor e tamanho. Então, dentro aqui do size, tá, pessoal? É basicamente o tamanho ali dos círculos que vão ser representados em metros, tá? Então, eu coloquei um lá, porque para minha escala, para o meu, a distância ali que eu corri, fez sentido para a gente visualizar isso. Então, voltando para cá, st.map, dataframe, latitude, longitude, que são as colunas ali, né? Lat e long dentro do meu dataframe, e o size igual a 1 para a gente ter o tamanho do nosso ponto ali no mapa. E aqui embaixo, o que eu faço agora? Eu faço um gráfico de linha. E para a gente fazer o gráfico de linha, pessoal, a gente está usando o Altair. Voltando para a documentação, olha aqui que legal, ó. Na parte avançada de gráficos, a gente vai ver aqui o suporte a algumas bibliotecas diferentes do Python para a gente trabalhar. Então, eu utilizei o Altair, sendo bem sincero, por já ter uma certa familiaridade com a ferramenta, mas posso utilizar o Altair, posso utilizar Bookie, GraphViz, Plotly, bem conhecida, PyDeck, PyPlot e o Vega também. Então, vai ter aqui basicamente as funções que a gente vai montar e vai utilizar ali basicamente. Utilize a biblioteca que faça sentido para o projeto de vocês, talvez o padrão já adotado dentro da empresa, ou definam um padrão. Aqui nesse cenário, como eu falei, eu usei o Altair, sendo bem sincero, porque é a ferramenta que eu já tinha hábito de utilizar, então foi muito mais simples. Mas, de novo, você é livre aqui para decidir a melhor biblioteca que você pode utilizar no projeto de vocês. Voltando aqui para o código, pessoal. Então, essa é a funçãozinha ali que monta o gráfico, tá? Eu vou receber aqui nessa função o meu dataframe, vou montar aqui o meu gráfico, vou chamar o Altair, vou passar os dados do meu dataframe para dentro dele, vou utilizar aqui o markline, que é o método para indicar que eu vou fazer nesse cenário aqui um gráfico de linha, e dentro do encode, eu vou setar que o x vai ser pelo meu row number, então o meu eixo x, né, no gráfico. Cada linhazinha, né, cada número, 1, 2, 3, 4, é cada medição sendo realizada, a 1, a 2, a 3, a 4. Lembrando que eu tenho um intervalo de 4 segundos entre elas. O meu eixo y aqui, basicamente, tá? Vai ser a nossa frequência cardíaca, perdão. E aqui eu só estou utilizando a escala como o menor e o maior valor daquela coluna dentro do dataframe. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, para não deixar um valor fixo, mínimo 0, máximo 200, né? Eu só pego lá o mínimo e o máximo dentro do meu dataframe. E aqui dentro desse color, tá? Eu coloquei o exercício, né? O nosso exercise, porque eu quero separar lá no gráfico 2 o nosso treino 1 do treino 2, que vão ser 2 dias na sequência, tá? Então, são os dados do treino de um dia e do dia posterior. E aqui eu dou um título para ele e retorno esse gráfico. Então, meu gráfico 1, eu basicamente estou montando ele aqui, e aí eu utilizo aquele método do Streamlit, que é o Altair Underline Chart, e passo o gráfico que eu montei pela função, e um parâmetro importante ali dentro do Streamlit, tá? Que é esse Use Container Width, que basicamente ele vai utilizar todo o espaço que a gente tem na tela, caso contrário ele pode não preencher toda a tela ali com o gráfico, tá? Então vocês vão ver que esse parâmetro aqui é verdadeiro tanto para o gráfico do Altair que a gente vai montar, quanto para o dataframe que eu vou mostrar. Então esse é outro componente do Streamlit, st.dataframe, onde eu passo o dataframe para ele, e algumas propriedades ali que eu posso utilizar, e ele vai imprimir isso em tela. Então, voltando aqui para a nossa aplicação, pessoal, olha o que eu tenho aqui na tela. Eu tenho o meu mapa com meus pontos que representam o caminho ali que eu percorri, basicamente. Isso. E aí, só finalizando aqui.
ele é montado literalmente com essa linha aqui, essa linha 32, que é o st.map, embaixo. E aí lembrando, né, como todos os componentes dentro do Streamlit, a grande maioria pelo menos, a gente também pode visualizar eles em tela cheia, vou dizer assim. Então a gente pode clicar ali no botãozinho, ele vai expandir. Posso trabalhar aqui clicando também, ou com o próprio mouse aqui, tá? E como vocês podem ver aqui, tem umas pequenas variações ali que eu estava fazendo ainda, conhecendo ali o melhor jeito de percorrer a pista e contar corretamente a distância total que eu queria percorrer. Então, gráfico de mapa aqui, vou dizer assim, acho que não tem muito segredo. Uma vez que a gente tem os dados, que é o processo mais chatinho, eu vou dizer assim, representar eles é tranquilo. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho aqueles outros dois componentes, tá? Que é o gráfico de linha que a gente montou no Altair. Poderia também ter utilizado o padrão, mas eu queria trazer aqui para vocês e mostrar na prática a possibilidade de a gente utilizar outras ferramentas e outras bibliotecas, tá? E embaixo o DataFrame também. Então, o DataFrame, posso clicar, posso ver aqui as minhas observações, o tempo, data, latitude, longitude, o meu heart rate, elevação, o número da linha aqui que eu estou gerando e até o meu treino, se é o meu treino 1 ou treino 2, tá? E aqui eu tenho também o gráfico que tem a minha frequência cardíaca conforme as medições feitas ali dentro. Então posso ver aqui, né? Comecei ali o treino num ritmo de 130, basicamente. E o pico aqui, a gente bateu ali basicamente 174, 175 em um determinado momento. Depois foi literalmente barranco abaixo. A gente deu uma estabilizada ali e não forçou tanta barra. Então, acho que já deu para ver de maneira simples como que eu posso fazer o upload do arquivo. Basicamente eu vou pegar aquele arquivo, né, aquele GPX, e aí só para mostrar aqui para vocês, GPX. Existem algumas bibliotecas, Exchange Format, tá aqui, ó. Vou abrir até a Wikipedia mesmo. Então o GPX é esse formato ali para a gente trocar dados de GPS, tá? É um esquema de XML para transferir dados entre aplicações. Ele vai descrever ali pontos de passagens, trilhas ou rotas, tá? Então vai depender um pouquinho do aparelho que a gente utiliza e do tipo de dado também que a gente está gerando ali no final das contas. Criei o meu mapa, criei aqui um gráfico de linha mostrando a minha frequência cardíaca. Podia trabalhar, às vezes, visualização, desenhar zonas ali, né? Onde a gente tem se é um exercício aeróbico ou não, se eu estou talvez numa faixa ali que é perigosa ou não também de ser trabalhada. Então, o limite aqui basicamente é a nossa criatividade e o que talvez a nossa aplicação ou o nosso negócio exigir. Beleza, então essa é a parte 1, onde a gente extrai os dados e basicamente exibe eles na tela de uma forma visual e descritiva também. Então tá aqui o resumo do nosso treino 1. Feito isso, eu pensei, pô, como que a gente pode integrar aqui dentro, né, o uso de uma ferramenta LLM, né, um chat. Não é um chatbot que a gente está fazendo aqui, mas como que a gente pode utilizar uma ferramenta ali de geração de texto, a famosa IA, né, para analisar talvez esses dados aqui para gente e retornar se tá bom, se tá ruim, se tem ponto de atenção. Será que eu posso fazer ela se comportar como meu personal trainer? Será que eu posso confiar nas informações que ela vai passar para mim? Então a gente vai falar um pouquinho disso de agora para frente, tá? Então o que, que eu vou fazer agora? Vou adicionar o meu segundo treino, que foi literalmente um dia após esse treino que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então eu tive ali basicamente o restante do dia, uma noite de sono, e no outro dia eu fui treinar novamente, tá? E aqui, então, aquela mesma função, pessoal, que a gente utilizou lá para fazer o gráfico de linha, é a que eu estou utilizando aqui. Para provar isso, a gente vai voltar agora aqui. Eu vou diminuir não, eu vou fechar aqui e eu vou abrir agora o que acontece quando o meu arquivo 1 e o arquivo 2 foram anexados, tá? Então aqui é basicamente aquele processo anterior. Até o ideal era eu abstrair isso aqui numa funçãozinha à parte, mas para não ficar aqui gerando muitos arquivos, eu optei por deixar aqui dentro e ser um pouquinho redundante. Mas no dia a dia, tentem sempre abstrair isso
dentro dos devidos arquivos. Então, nada demais, eu vou ler o arquivo, eu vou salvar ele temporariamente e vou acrescentar algumas colunas, né? Roll number, o número de um exercício, que nesse caso é 2, e vou converter o tipo da minha frequência cardíaca, beleza? Agora, pessoal, o que que acontece? No tab 2, né, na minha segunda abinha, que essa é a abinha de comparativo que a gente está vendo aqui. O que que acontece? Eu vou concatenar os data frames, então vou pegar ali o meu data frame 1, meu data frame 2 e unir eles como se fossem um só, tá? E aí depois ali eu separo, né, por aquele color que a gente utilizou lá dentro do nosso Altair, ele vai identificar como se fossem classes diferentes, eu vou chamar assim, e vai separar elas visualmente. Então eu tenho aqui o meu gráfico de linha, mesma função, como eu comentei anteriormente, ela está aqui, só que agora ela compara o meu treino 1 com o treino 2. Então o meu treino 1 é o azul escuro e o meu treino 2 é o azul mais clarinho, tá? Então eu posso ver que eu comecei aqui minha frequência cardíaca, né, no segundo treino um pouquinho maior, então talvez eu comecei num ritmo realmente mais rapidinho. Bati ali um pico, um pouquinho menor até do que o meu treino 1. Depois aqui, no meu treino 2, não consegui mais provavelmente acompanhar ou seguir o ritmo que eu tinha anterior. Minha frequência caiu, foi lá embaixo, então eu tô falando ali de basicamente 104 batidas por segundo. Eu não consegui correr, eu dei uma caminhada ali básica. E aí depois, eu voltei, teve um momento aqui onde a gente pode ver que o treino foi similar, e depois, mais para o final, do treino, o meu ritmo, não o meu ritmo aqui, tá, mas a minha frequência cardíaca, ela ficou um pouquinho mais elevada, até o final do treino 2 do que o treino 1, onde ela estava um pouquinho menor. Ah, e lembrando, tá, pessoal, vocês sempre podem também clicar aqui nos 3 pontinhos e salvar o arquivo, como uma imagem, por exemplo, para exportar, enviar isso num relatório, alguma coisa do tipo. Mas como eu falei, até aqui então, nenhuma, novidade, a gente só utilizou mais dados para fazer ali um comparativo. Aí surgiu, né, aquela ideia ali que eu comentei com vocês, que é como que a gente pode utilizar uma LLM nesse contexto, para a gente deixar essa análise um pouquinho mais rica, né? E principalmente parar de olhar só tabela e data frame e talvez trazer isso com uma abordagem realmente baseada em texto, talvez mais amigável ali, né? Para quem quer ler, talvez só um resuminho do que aconteceu de uma maneira mais simples. O que que eu estou fazendo aqui? Eh, Basicamente, eu utilizo a função describe do Pandas. E aí, deixa eu voltar para cá. Foi o método mais simples ali que eu utilizei, e pensei, para falar a verdade, para fazer o quê? Para ter um resumo dos meus dados, tá? Então eu tenho aqui nessa coluna o meu batimento, cardíaco, a contagem, média, desvio padrão, mínimo, os quartis ali basicamente, e o máximo também. Eu pensei que, pô, o que que acontece? Na primeira abordagem, pessoal, eu tentei passar todo o data frame para dentro lá do nosso LLM, do nosso prompt, e a saída não foi boa. E realmente não ia ser, porque não é acho que não é o intuito ali da ferramenta. Então, eu resumi, eu já meio que pré-agreguei, eu vou dizer assim, os dados, e passei só o resumo para ela, para ficar mais simples ali, tá? De analisar de uma maneira preguiçosa, até eu vou dizer assim. Então, não botei muito esforço aqui para trabalhar nos prompts, daria para melhorar ainda mais o resultado, talvez mudar o modo com que a gente queira visualizar essa informação, fica realmente a critério do desenvolvedor, da necessidade do negócio. Então, data frame 1, treino 1, data frame 2, treino 2. Agora eu vou voltar lá para dentro do nosso código, e a gente vai ver o nosso prompt ali, basicamente, que foi utilizado, tá? Então, aqui, só para finalizar essa parte da aba número 2, eu vou criar as duas colunas, uma coluna para o nosso data frame 1 e outra coluna para o nosso data frame 2. E essa análise aqui, tá, pessoal, é uma função aqui, ó, que é essa workout analysis, onde eu passo os dois data frames. Essa função, que é o nosso workout analysis, ela vem do meu módulo aqui que eu criei, chamado LLM. E agora a gente vai dar uma olhadinha nesse módulo, tá? Então, nesse módulo aqui tá basicamente todo o código ali, atrelado ou
que tem relação com o uso do LLM do ChatGPT. Nesse contexto aqui, pessoal, eu usei o LangChain, então tanto o LangChain Core, que é o módulo principal, vou dizer assim, talvez ali do LangChain, quanto o LangChain OpenAI, que vai trazer ali basicamente os métodos para a gente utilizar a API da OpenAI, né? E também aqui eu só utilizei o .env para basicamente carregar ali a chave que eu tenho num arquivinho e depois jogar isso como se fosse uma variável de ambiente, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui. Por que eu faço isso? Porque quando eu utilizar aqui esse método chat, né, OpenAI, ele já vai procurar por essa variável de ambiente, já vai carregar o valor dela e já vai utilizar sem que eu tenha que setar isso aqui em qualquer lugar do código. E aí, vou chamar a minha LLM aqui dentro, chat OpenAI, vou passar o modelo e vou passar a temperatura que eu quero utilizar. E aqui embaixo, maneira bem simples, pessoal, eu criei a função que recebe esses dois data frames e que retorna um texto, basicamente, ali para o nosso Streamlit, mostrar isso aqui na tela. O prompt, pessoal, é isso aqui, ó. Então, como que eu quero que ele se comporte, eu vou dizer assim, quando eu estou falando de sistema, tá? Então, por favor, analise os seguintes dados ali de treino, crie insights sobre a performance do corredor. Os dados, na verdade, incluem tempos, basicamente ali, timestamps que a gente vai utilizar, e frequência cardíaca para cada sessão ali do nosso treino. Eu botei ali para ele não falar sobre elevation, porque volta e meia ele trazia ali menções sobre elevação, que embora esses dados existam ali dentro do meu data frame, eu não queria trazer isso, não queria falar sobre isso, porque são dados ali que eu já percebi que o relógio não grava informação correta e trabalhar com dado sujo, trabalhar com dado que não faz sentido, a única certeza é que não tem porquê. Então, eu já fiz questão de deixar isso fora. E aqui eu botei 3 pontos, tá? Que é identificar dentro ali na corrida, né? Eu vou dizer assim, basicamente, pontos ali que são importantes. A gente, no item 2 aqui, tá? Fazer um highlight, né? Opa, peraí que eu vou ver aqui. Então, destacar ali pontos que podem ser importantes, seja por melhorias ou não de um treino com o outro, ou talvez como eu já ouvi, né, uma pioria de um treino para o outro. E também que ele sugira ali algumas áreas que podem ser melhoradas. E por último, eu coloquei aqui que eu quero que a resposta, né, seja em português. E aqui embaixo, o human, né, que a gente utiliza, que é a entrada, o input, vai ser o que eu vou passar embaixo na minha chain ali, né? Minha corrente que eu vou criar. Que é basicamente esse textinho aqui embaixo, tá? Então, o que vai ser o first training data, então vai ser o meu primeiro dado ali. E percebam aqui, ó, que como eu comentei antes, eu vou utilizar o describe para gerar aquele mini resuminho que o próprio Pandas utiliza. E depois também os dados do segundo treino. A chain aqui, pessoal, é basicamente o meu prompt. A gente usa esse pipe operator aqui e o LLM, então isso é recurso. É o porquê, você não é só por isso, né? Mas é um dos motivos pelo qual a gente utiliza o LangChain, que é para poder fazer isso. Poderia também colocar um pipe aqui para, por exemplo, especificar formato de saída, se eu vou querer uma string, se eu vou querer talvez um JSON, alguma coisa do tipo. Muita coisa que dá para fazer. Aqui é mais simples, então é só o prompt com a LLM, a gente faz a chain, né? A gente liga os dois. E aqui eu chamo esse carinha, eu vou ter aqui a minha resposta e eu retorno do meu content, que é só o valor, assim, né? Então eu ignoro os outros metadados ali que vem no retorno, ele vai retornar ali um JSON, e eu pego só o conteúdo, que é o content ali dentro. Só compartilhando aqui. Eu tentei antes utilizar outras técnicas aqui para ver o comportamento do próprio LLM, tentei passar mais dados, só que eu vi que ele viajava. Então, só reforçando, modelos de LLM, pessoal, eles são Large Language Models. Então, eles são ferramentas que a gente vai utilizar muito boas em trabalhar com texto.
Então, embora, tá, diversas ferramentas, vão performar melhores ou piores, eu vou dizer assim, dependendo de qual LLM a gente utilizar, para a parte de matemática ou para alguma outra coisa, não é exatamente o forte de uma LLM genérica, tá. Então, existem modelos diferentes para o tipo de problema que a gente quer resolver. Eu acho que virada de chave, assim, que tem que acontecer com quem quer utilizar, essas ferramentas de IA de uma maneira, consistente, sábia, eu vou dizer assim, pessoal, LLM não é magia, tá? Ele é muito bom para trabalhar com geração de textos, para trabalhar com traduções, para trabalhar com essa escrita que, cara, parece muito um ser humano falando e pensando do outro lado. Só que é estatística, por final das contas. Então é dado um determinado contexto, dado uma determinada informação, dado um conjunto de tokens e informação prévia que ele foi treinado, ele vai gerar uma saída. Não existe ali certeza que o que ele está falando é verdade. Então, a gente tem que tratar isso com o viés, de desconfiar, eu vou dizer assim, a gente sempre tem que desconfiar das informações que retornam dali, porque não dá para simplesmente, fechar o olho e acreditar. Então quando eu passei só o data frame, tá, com alguns pontos, algumas informações, eu vi que ele tentou fazer cálculos de média e esses cálculos de média estavam errados, um simples cálculo de média. Ele tentou, somar ali alguns valores, o resultado da soma não era igual. Então, de novo, quer dizer que a ferramenta é ruim? Não, quer dizer que não é o principal uso da ferramenta, ela não foi exatamente pensada para isso, embora a gente queira utilizar tudo em uma ferramenta só. É por isso que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, processos adicionais para deixar o uso dessas ferramentas, melhor, eu vou dizer assim, para deixar uma ferramenta mais robusta. Então, o que é comum a gente ver? O processo de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation. Eu vou buscar informação externa e jogo aqui dentro do meu prompt de maneira dinâmica. Eu uso, o que o pessoal chama, né, de Knowledge Graphs ou Graph RAG, que é criar ali um banquinho de vetores, eu vou dizer assim, e de vetores não, pessoal, um banquinho de grafos e fazer ali uma consulta para retornar essas informações de uma maneira melhor. Vou usar daí sim os meus bancos de vetores para fazer minha pesquisa por RAG. Vou chamar ferramentas externas e uma coisa que está em alta agora, que é o uso de agentes. Tem um vídeo aqui no canal também bem legal sobre Creo AI. Deem uma olhadinha, porque eu realmente acho que com essas ferramentas de agentes que a gente vai conseguir chegar num uso realmente prático de AI. Então, o agente eu vou ter um modelo, eu vou ter ali um comportamento esperado, a gente vai validar para ver se a informação que ele passou está certa ou errada. Eu vou fornecer ferramentas externas para esse meu LLM. Então, se eu precisar fazer uma conta, talvez eu vou delegar esse cálculo para uma ferramenta que não é um LLM fazer, porque um LLM não vai fazer isso bem. Se eu precisar, sei lá, chamar uma API, se eu precisar consultar um banco de dados, enfim. Tudo isso para dizer que não dá simplesmente para a gente passar a informação no chat GPT e esperar que o que ele retorne esteja correto. E quando a gente trabalha com dados, a gente sabe que não tem margem para a gente gerar informação errada, porque uma vez que a gente pega um processo, pessoal, passa uma informação errada para frente, quem trabalhou sabe que vai gerar desconfiança e toda vez que acontecer alguma coisa, o pessoal vai questionar: será que está certo? Será que está errado? Então a gente não tem margem para passar a informação errada para frente. Dito isso, esse describe tem justamente essa função, que é resumir ali os principais pontos, mínimo, máximo. A gente divide ele ali nos percentuais, desvio padrão, porque daí a resposta que ele vai dar, pessoal, é com base já em um cálculo feito. Então ele não vai ter que calcular nada ali, ele não vai gerar cálculos incorretos, vai ter uma resposta muito mais assertiva. E a gente retorna aqui, ó, esse conteúdo, né? Voltando lá para o nosso arquivo main, pessoal, tá aqui, ó, a minha análise, e aí eu utilizo o st.write, que é outro método do Streamlit, para ele simplesmente escrever na tela o retorno, tá? E ele entende ali também Markdown e algumas coisas, então a gente vai ver que
ele já vai até formatar de uma maneira interessante ali o nosso retorno da LLM. Voltando para cá, agora a gente tem, pessoal, a nossa análise de desempenho do corredor. Isso aqui, como vocês podem ver, eu nem tenho aqui dentro, ó. Então já é texto gerado pelo LLM, pelo nosso chat GPT. E aí bora dar uma olhadinha, ver se ele comparou aqui corretamente os nossos treinos e vamos fazer um check para ver se as informações que ele está utilizando aqui fazem sentido. Então eu vou minimizar ali a lateral e eu vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil para vocês lerem também. Então bora lá, análise de desempenho do corredor. Primeiro treino, tá? Frequência cardíaca, média, mínima e máxima. 144, 127, 174. Bora bater aqui em cima. A média, ele deu 144, fechou. Ponto 2, perfeito. Mínima 127 e 174 como máxima, beleza. Nesse contexto, fechou certinho. E no segundo treino, média 148,6, legal. Ele arredondou aqui o ponto 57 para ponto 6, show de bola. Mínima 104, ok. Máxima 175, ok também. E aqui ele fez um resuminho, né? Observa-se que a frequência cardíaca aumentou de 144,2 para 148,6 no segundo treino. A frequência cardíaca significa que o segundo treino foi significativamente menor. A mínima no segundo treino foi significativamente menor. Verdade. Lembra que a gente falou no gráfico que no treino 2, em um momento eu estava muito cansado, eu precisei quase parar ali, basicamente? Então essa observação aqui que ele fez está certo, tá? A minha frequência cardíaca no treino 2 em um momento ali realmente foi bem baixa. Então essa observação aqui, correta. Melhorias ou declínios, né, no nosso desempenho. Então, melhoria. O aumento na frequência cardíaca pode indicar um esforço maior ou uma adaptação ao treino, né, o que pode ser objetivo, o que pode ser positivo se o objetivo for aumentar a intensidade. Resumindo, treino 2, estava emocionado, comecei o treino mais rápido e não aguentei, obviamente, o pique, por isso que depois veio aquele vale lá, né? Então, ok, realmente indica um esforço maior que aconteceu. A maior variação na frequência cardíaca, realmente, porque na segunda quase parei ali, como eu comentei com vocês, pode indicar uma inconsistência no esforço ou possíveis problemas de recuperação. Dia 2 eu estava um pouquinho mais cansado, admito, e, e também o meu treino estava inconsistente porque tentei forçar onde não devia e acabei tendo que quase parar ali. Então, ok, também faz sentido. Áreas potenciais aqui de melhoria e recomendações de treino. Então, consistência, a grande variação cardíaca ali no segundo treino sugere que o corredor pode se beneficiar de um ritmo mais consistente. Assina embaixo, não devia ter começado tão forte, então ser mais consistente é realmente uma recomendação de treino que faz sentido, com base principalmente naqueles meus 2 treinos ali, tá? Então, show de bola. E recuperação, frequência cardíaca mínima muito baixa no segundo treino, pode indicar que o corredor não estava totalmente recuperado antes de iniciar o treino. Então foi justamente meus primeiros, acho que 2 ou 3 treinos que eu tinha feito, então tô tentando aí ter uma vida mais ativa, ser menos sedentário, e o meu corpo ainda realmente não estava muito acostumado. Então, realmente, acho que a consistência vai ser importante para frente, e realmente não estava todo recuperado, estava com algumas dores, principalmente na panturrilha. Recomendações de treino, basicamente ele botou ritmo, legal, monitoramento da recuperação e treino de intervalos também, né? Talvez ele esteja falando aqui do HIIT, não sei, posso dar uma pesquisada. E ele finaliza ali dentro. Então, ok, vou dizer assim, pessoal, tendo em dado não, né? Tendo em vista os dados que a gente passou para esse LLM, ele gerou saídas, sim, que tem lógica e tem sentido. Porém, ponto-chave, pessoal, é esse, tá? Eu precisei meio que pré-calcular esses pontos fora do LLM e só passar para ele o valor ali, basicamente. Porque se eu passar um data frame e pedir para esse meu LLM calcular média, mínima, máxima, etc e tal, não é exatamente para isso que o LLM foi feito, ele não vai fazer isso corretamente, né? Então, ele é bom para trabalhar com texto.
Dado um baseado contexto que a gente criou, que a gente calculou, a gente basicamente passa para a ferramenta e ela dá ali uma abordagem, numa linguagem ali muito próxima, né, na nossa linguagem. Então, pessoal, acho que é isso. Deu para dar uma olhadinha aqui em como utilizar, o Streamlit. Ao total aqui, tá, 66 linhas de código, vamos lá, 67 como arquivo como um todo, então a gente vê que o arquivo principal não ficou muito grande, isso é bom. A gente separou aqui a leitura do arquivo GPX, então fica já a dica aí para quem quiser talvez exportar os próprios dados, jogar para dentro da ferramenta, melhorar essa ferramenta aqui, extremamente válido. Os gráficos, eu utilizei o Altair, mostrando como utilizar ferramentas externas, e também o nosso LLM, o nosso prompt aqui que foi utilizado, como que a gente utilizou o LangChain para facilitar todo esse processo, e como que a gente integra isso aqui, tá, pessoal, de uma maneira simples. E lembrando, tá, aqui eu utilizo o Streamlit porque eu sempre quero trazer uma interface gráfica bonitinha para a gente olhar, para a gente brincar, para a gente interagir. Mas eu poderia muito bem ter ali uma API, feita com Python também, inclusive, onde a gente poderia receber talvez esses dados, processar eles, enviar esses dados para o LLM, voltar e retornar via API e integrar isso facilmente. Talvez uma aplicação móvel que a gente tenha, algum aplicativo mobile, algum aplicativo também desktop, alguma aplicação que já exista. Então, utilizar ali o LLM é extremamente simples, como a gente pode utilizar uma API REST para interagir com ele, fica basicamente muito fácil de integrar com diversos tipos de soluções. Então, como sempre, nosso Discord, pessoal, quem quiser novamente o código, entra no Discord, tem todos os materiais de todos os vídeos que a gente faz dentro do YouTube. E esse foi o vídeo 2 do Streamlit. Então, caso você tenha ali algumas dúvidas mais básicas de como utilizar, volta aqui no nosso canal, pesquisa por Streamlit que vocês vão ter acesso ao vídeo 1. E aquele padrãozinho de sempre. Não esqueça aí de dar o like, é muito importante pra gente. Se inscrever no canal. Toda semana vai ter algum vídeo novo relacionado com IA, desde assuntos mais técnicos, como, sei lá, banco de dados do tipo de vetor. Tem vídeo aqui sobre Postgres, bem legal. Seja como o uso de agentes também, Creo AI, uso de ferramentas de LLM diretamente, nuvem. Então, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai ficar atualizado e vai ter acesso a diversos tipos de conteúdo que você não vai encontrar por aí. Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima. Abraço.